Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos que aqui estão. Sejam bem-vindos. Eu gosto do boa noite do Jorge, ele é sempre efusivo, né, Jorge? Com energia, com vontade, juventude, né? Olá para você que nos acompanha pelo vídeo, seja bem-vindo às nossas redes sociais. É sempre um prazer ter você conosco. Esperamos que você possa desfrutar da reflexão na palavra de Deus. É por isso que a gente faz essa transmissão para você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Se você estiver na Grande Belo Horizonte, eu queria te convidar para vir na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, bem próximo à PUC, quase em frente ao Museu da PUC, é onde nós nos reunimos todos os domingos às 18 horas. Seja muito bem-vindo entre nós. Pois bem, meus irmãos, a comunhão vertical gera comunhão horizontal. Nós já falamos sobre isso uma centena de vezes. Inclusive, este ano, retrasado, esse ano passado, a gente está sempre tocando nesse tema. Por que a gente está tocando nesse tema? Porque esse é uma das colunas, esse é um dos propósitos dos quais a igreja foi criada. A igreja foi criada por Jesus para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Acontece que nós adotamos novos paradigmas na pós-modernidade. E na pós-modernidade, que é uma sociedade, a sociedade do espetáculo. Olha para você ver que bênção. Quem está me ligando agora, meus irmãos? Irmã Raulinda. Oh, gente, e eu não vou poder atender a irmã Raulinda, porque nós estamos no meio do culto, mas eu vou ligar para ela daqui a pouco. A irmã Raulinda é muito querida, é uma senhorinha, bem idosa, acho que ela já deve estar com uns quase 100, eu acho que ela está com uns quase 100 agora. E ela, sim, ela mora no interior e sempre que ela vem a Belo Horizonte, ela vem à nossa igreja. Ama estar conosco, traz queijo para mim, que pena que eu não vou poder falar com ela agora. Depois eu ligo para ela quando acabar o culto. Então, irmãos, comunhão, a palavra comunhão, koinonia, é um paradigma cristão. Mas nos últimos tempos, esse paradigma ele tem sido alterado por causa da cultura que nos cerca. E aí a gente acaba ficando, de certa forma, exaltando mais o individualismo, exaltando, socialmente falando, o meu pirão primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exaltando intencionalmente, culturalmente, as ideias mais egoístas do seu, de você. E com isso, até as igrejas mesmo vão se adaptando, né? A gente eu conheço igrejas grandes, e acompanho até pastores, como psicólogo, acompanho pastores de igrejas grandes, que vejo que a igreja às vezes é até bem grande, mas a estrutura de comunhão interna da igreja não é funcional. As pessoas vão a cada domingo assistir uma programação, assistir um evento muito bem feito, porque quanto maior é a igreja, mais estrutura ela tem, mais dinheiro ela tem para comprar uma boa estrutura de instrumentos, de som, e faz um show muito bacana, né? Toca muito bem, tem direção de som, tem etc, etc, etc. E aí aquelas pessoas assistem e vão embora para suas casas. E pronto. E isso tem acontecido em larga escala, porque acabamos transformando a igreja nisso que ela é hoje. A ideia de você assistir um culto. A ideia de você assistir uma pregação. E mais ainda, quando a gente faz a transmissão, por exemplo, pior ainda, porque a pessoa está sentada de cueca no próprio sofá, né, comendo pipoca. Ou seja, a noção de culto se perde, a noção de... Por isso que eu digo que não existe culto online. Culto online não existe, né? Você assiste a pregação feita em um culto, mas o culto online você cultua congregacionalmente, junto. E eu sei que quando a gente está junto, tem a coisa boa, mas tem também a coisa ruim, né? Quando você está perto demais, você sente o cheiro do outro. O cheiro talvez não é tão agradável. Às vezes não é tão agradável, né? Quando você está perto demais, você percebe melhor as falhas no outro, você percebe... Então, numa igreja, uma estrutura eclesiológica que foi criada para a gente ter comunhão, para a gente estar junto, né? Isso vai se dissolvendo
por causa dos nossos corações enganosos. Mas Jesus nos ensinou, os apóstolos nos ensinaram que comunhão é algo importante. E que é importante que você entenda que a comunhão vertical, ou seja, a comunhão com Deus, né? Essa comunhão aqui, ó, a cruz representa muito bem isso. A cruz está muito propícia. A cruz está muito, a figura, a simbologia da cruz era muito boa para isso. A comunhão vertical entre nós e o Pai no céu nos proporciona uma comunhão horizontal, uns com os outros. Nós nos ombreamos para estarmos juntos, conectados em koinonia, porque nós cristãos nos comprometemos com Jesus e nos comprometemos com Deus. Então uma coisa não está dissociada da outra. Não é possível ser cristão sem ter comunhão com Deus e com o próximo e com o outro. Não é possível. O apóstolo Paulo escreve um capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 2 de 1 Coríntios, ele ilustra isso fisiologicamente falando. Ele coloca uma figura de um corpo e ele vai usando os membros do corpo para se conectar ao corpo, e ele ilustra como Jesus sendo o cabeça do corpo. E ele vai e fala que o membro do corpo ele depende dos outros membros e que ele tem que estar conectado aos outros membros, e ele vai dando uma aula sobre isso. E é importante, mesmo que para nós, às vezes, na cultura das quais nós vivemos, o individualismo, e você estar sozinho dentro do seu quarto, sozinho dentro da sua casa, seja pregado, seja ensinado e seja vivenciado. Se você quiser, você vive sua vida inteira no seu quarto, sem sair. Se você quiser, você trabalha no seu quarto, você estuda no seu quarto, você faz coisas, tudo no seu quarto, sem sair. Não precisa ir no banco, não precisa nada. E o individualismo é a tônica do momento. Mas para nós cristãos não é assim. Nós cristãos sempre estamos juntos. Sempre somos chamados para estarmos juntos. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos começar no versículo 17 hoje. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós gostamos muito desse versículo 17. A maioria dos cristãos tem esse versículo 17 na ponta da língua. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aí, versículo 21, e depois a gente começa o versículo capítulo 6, mas vamos ficar só até com o versículo 21. Pois bem, quando você olha para o versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A gente vê aqui o processo cristão. Um cristão se torna uma nova criatura, é a nova criação em Cristo. Jesus tentou explicar isso para Nicodemos, né? Jesus tentou ilustrar, dizendo que aquele que não nascesse de novo não herdaria o reino dos céus. Nicodemos ficou meio confuso, é um conceito muito novo para ele, mas para nós não. Para nós é um conceito batido, rebatido há mais de 2000 anos. A gente já sabe muito bem o que é nova criação, o que é nascer de novo. E se você não sabe, eu quero explanar para você isso agora. Nascer de novo é quando você faz um compromisso com Jesus a ponto de Jesus se tornar mais importante do que você mesmo. É quando ele começa a dar pitaco na sua vida e te influenciar. É quando ele começa a te alterar os padrões.
É quando ele começa a ser mais importante do que os padrões tradicionais que você herdou da sua família, ou que você herdou da sua estrutura religiosa, fora da palavra de Cristo, ou que você herdou da cultura, ou que você herdou do seu próprio coração. Ser nascido de novo compreende renúncia da sua velha vida, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Isso só é possível em Cristo. Isso só é possível se você faz um compromisso com Jesus. Isso só é possível se você arrepende-se dos seus pecados e se entrega a Deus através de Jesus. Isso é nascer de novo. E nascer de novo é a base para a comunhão. Nesse versículo, Paulo vai declarar que, estando em Cristo, nos tornamos outra pessoa. Isso significa que pela fé o cristão é transformado na sua essência, né? Ele recebe novos propósitos, ele recebe novas percepções de mundo, ele recebe uma nova vida. Existem cristãos que você tem contato com eles hoje e que você nem imagina como a vida deles era tumultuada, problemática, atrituosa e de mau testemunho sem Cristo. Uma vida ruim, né? Uma vida ruim mesmo. A vida antiga, às vezes, de um cristão, marcada pelo pecado, pelo egoísmo, essa vida antiga, Jesus convida para ser deixada para trás. E o próprio Jesus, o próprio Deus, se encarrega de dizer assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. E o próprio Deus te perdoa dessa vida, e o próprio Deus enviou seu Filho ao mundo para pagar na cruz por estes pecados. E ele te convida a deixar essa vida para trás e aplicar na sua vida os ensinamentos e os princípios, os valores, o direcionamento que o próprio Deus deixou em sua palavra. Isso não tem a ver com você frequentar a igreja, isso não tem a ver com você ser filho de crente, isso não tem a ver com você ser religioso. Você pode ser um excelente religioso, você pode ser um ótimo batista, um ótimo católico, um ótimo espírita, ajudar as pessoas e tudo, e não ter nascido de novo. É preciso que você tome uma decisão por Jesus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em seu coração crer, você precisa. Você precisa se arrepender, você precisa crer, você precisa se entregar a esses princípios, deixando as coisas que para trás ficam e seguir adiante. Então, o centro dessa nova vida agora, dessa nova criação, dessa nova vida, é Cristo. E Cristo, em sua morte e ressurreição, tornou possível uma reconciliação com Deus. Né? O profeta Isaías vai dizer que os nossos pecados, no capítulo 52, versículo 9, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que esses pecados, eles têm uma paga, o salário, eles têm um salário. O salário é a separação de Deus, é a morte eterna. Então, em nossos delitos e pecados, somos colocados e confrontados com a palavra de Deus. Essa palavra, ela é contrária à nossa natureza. Não espere que a palavra de Deus será doce para você. Não será. Tem essa notícia para te dar. A palavra de Deus não é doce para você. Não é. Assim como um formão não é doce para madeira. Né? A palavra de Deus, ela quer consertar a sua vida, ela quer endireitar suas veredas. Assim como a lixa ou o formão, numa madeira torta, quer lixar, quer aplanar, quer arrumar. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita para te consertar e não para te agradar. E nesse princípio, ela acaba te agradando, porque te dá algo que você nem esperava, que é a salvação eterna, que é o perdão dos seus pecados, que é realmente uma possibilidade de reconciliação com Deus e de viver essa nova vida com Cristo, deixando para trás o egoísmo e buscando um amor em Cristo, mas que esse amor faz você, como base da comunhão, se unir a uma comunidade de pessoas que estão no mesmo princípio. No mesmo princípio. O egoísmo, o materialismo, o hedonismo, todas essas coisas que fazem sucesso hoje em dia, todas, elas são contrárias ao princípio da comunhão. Para ter comunhão, você precisa de Cristo. Comunhão, meus irmãos, é mais do que somente estar junto. É intencionalmente estar junto. Nós estamos aí em meio a um foguetório agora e tudo e tal.
E eu me lembro que eu tive nesse momento na minha vida, né? Quando meu córtex pré-frontal ainda não havia se amadurecido na totalidade, ou seja, na adolescência, eu ainda não tinha noção de que eu estava fazendo bobagens, né? Mas eu estive nesses ambientes. E é impressionante, meus irmãos, é impressionante como que uma camisa gera uma empatia natural e você tem um cachaceiro bêbado do seu lado que nunca te viu na vida e que te abraça. E te abraça e canta com você. E quando o time faz gol... Sabe? Ah, irmão, e aquela coisa toda, e aquela vibração. Time de futebol faz isso. Ambiente de futebol gera uma conexão instantânea um com o outro. Quantas vezes eu estava lá, né, torcendo para o Valério Doce, ou para o Democrata de Sete Lagoas, estava lá, tá, e aí vinha um sujeito que eu nunca vi na vida, e parecia que eu conhecia ele há 50 mil anos, porque tínhamos algo em comum. Um time, uma camisa, um escudo, uma marca, um jogador, E olhando hoje para aquilo, eu fico assim, gente, não faz muito sentido tudo isso, né? Os jogadores saem cada vez mais ricos e o povo... Não faz muito sentido, né? Não faz. Mas tem aquela união, sabe? Agora mesmo. Estranho, porque por que tem fogos se nós estamos... Uai, peraí, quem está jogando? É o Galo. E Flamengo. Mas não tem tanto flamenguista assim para soltar fogos. Nós somos os cruzeirenses, tá vendo? Gera uma empatia e uma antipatia. É isso que eu não consigo entender. Não consigo entender por que essa antipatia, né? Israel, Palestina, é a mesma coisa, são irmãos, conterrâneos, vêm do mesmo lugar e tem uma antipatia um pelo outro. Mesmíssima coisa. Cruzeirenses e atleticanos vêm do mesmo lugar. Lá dentro mesmo eu tenho Cauã, que é cruzeirense, que inclusive veio com a camisa do Cruzeiro hoje. Por que você veio com essa camisa do Cruzeiro fedorenta hoje? Por que ela tá fedorenta? Porque ele correu 7 quilômetros com ela ontem à noite na corrida do Cruzeiro. Não, você correu com a arte por baixo. Cauã, mas a camisa soa. Você usou ela hoje de manhã? Você usou essa camisa hoje de manhã? O pai tá falando, você usou essa camisa do Cruzeiro hoje de manhã fedendo, você usou a camisa do Cruzeiro o dia inteiro. Tá fedendo, não? Mas ele correu com aquela camisa, a camisa da corrida do Cruzeiro, que foi ontem à noite, ele correu ela. Mas tá. Então, é uma antipatia, tá vendo? Tem conexão. Tem conexão, mas não é comunhão, irmãos. Comunhão é diferente disso. Comunhão gera empatia, proximidade, comunhão gera perdão, comunhão gera reconciliação, comunhão gera intensidade e intenção. Intenção. Eu busco a comunhão. Do mesmo jeito que alguém vai se esforçar para estar no estádio de futebol, eu me esforçarei para estar na igreja. Eu me esforçarei para estar com a igreja. Eu me esforçarei para estar com as pessoas da igreja, as atividades da igreja. E se possível for, eu vou criar ambientes de comunhão com os irmãos. Assim é quando você se torna uma nova pessoa em Cristo. Eu me lembro que eu sempre falo da década de 90, né, que foi muito especial para mim, que foi a época que eu me converti, né? Vivi a década de 80 numa loucura muito sem noção, virada de década de 80 ainda muito sem noção, ainda com córtex pré-frontal comprometido ainda, e depois me converti no meio da década de 90, 92, 93, eu acredito que foi. E experimentei ali uma comunhão muito intensa. Nós tínhamos uma comunhão com aqueles jovens. Marco, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos telefone celular naquela época, era caríssimo. Tinha um milionário que tinha outro. Mas nós tínhamos
proximidade muito grande. A gente estava na porta da igreja, por exemplo, a gente ficava sempre na igreja. Passava alguém na porta da igreja, dentro do ônibus, estava na janela, gritava, alguém descia, vinha para a igreja. Nós íamos praticamente todo santo dia na igreja. Todo santo dia. Não tinha uma atividade, a gente criava uma. Não tinha atividade. A gente inventava uma, coitado do pastor. Hoje eu fico vendo, coitado, morri dó do pastor. O pastor ficava super cansado da gente. Mas estava lá, às vezes a gente querendo aprender a Bíblia, a gente querendo ter comunhão uns com os outros, a gente querendo, estar ali, igual pipoca, porque pipoca é assim, meus irmãos. Você pega o milho e esquenta o milho, mas o milho não esquenta uniforme, ele vai se aquecendo de baixo. E a conexão de um com o outro faz com que o outro se esquente também, e aí começa a estourar um. Assim é a comunhão. Então, quando você tem comunhão com Cristo, você tem comunhão com os irmãos. Com todos os irmãos. Você tem comunhão com aqueles que são também que o santo não bate muito, né? Tem esse negócio do santo, eu não sabia que tinha, descobri que tinha, até que um dia alguém da igreja virou assim, meu santo não bate com o santo de fulana. Eu falei, pronto, agora é uma doutrina nova. Mas vai pegar o seu santo e o santo de fulano e vamos amarrar os dois na camiseta da comunhão. Os irmãos já devem ter visto esse meme, né? Camiseta da comunhão. E esses santos vão se virar para resolver isso. Eu sei, às vezes é difícil estar junto, estar perto, porque, sabe, fulano às vezes é invasivo demais, fulano às vezes é isso, fulano às vezes... Mas Deus nos ensina a estar perto, irmãos. Deus nos ensina a estar perto, ainda que as nossas fragilidades sejam grandes, ainda que os nossos traumas com pessoas. E eu vou dizer para você, tranquilamente, talvez não exista alguém aqui nesse lugar agora que tenha mais frustração com pessoas do que eu. Já fui traído inúmeras vezes. Pessoas abusaram de mim inúmeras vezes. Pessoas abusaram da minha boa vontade. Pessoas já abusaram do meu dinheiro. Pessoas já abusaram da minha mão estendida. Pessoas comeram no meu prato, depois cuspiram no prato. Pessoas já fizeram coisas terríveis, terríveis mesmo. Pessoas que eu alimentei. E eu era para falar assim, quer saber de uma coisa? Não quero mexer com pessoas mais não, chega. Chega de ajudar, chega de abençoar, chega de estar perto, chega de estar junto, chega de estar, sabe, voluntariamente indo em direção. Vou fechar no meu casulo, igual uma tartaruga, igual um jabutizinho, né? Aquele tatu bolinha que vira uma bolinha, e vou pensar só em mim e nos meus. Motivos eu tenho para isso, e muitos. No entanto, essa não é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. E nem para a sua. Ele quer que eu seja trabalhado e aprenda a perdoar mais, olhando para aqueles maus exemplos do passado, e que viva perspectiva de presente, olhando para o futuro de uma forma suave, leve, estendendo a mão, perdoando, indo em direção ao próximo, sendo igreja. É isso que Deus quer para a minha vida, e é isso que Deus quer para a vida de todo cristão. Deus não quer você separado do rebanho, porque quando você está separado do rebanho, você está mais vulnerável ao ataque do inimigo. Essa é a verdade. Já falei isso várias vezes. Teve uma vez que eu preguei uma mensagem inteira em 2 Pedro falando sobre isso. A tática do diabo é sempre a mesma. Sempre a mesma. Separa e abate. Separa e abate. Se você for olhar para Eva, ela estava sozinha. Se você vai olhar para todos aqueles que o diabo vai solapar, ele está sozinho. Judas não estava com os apóstolos quando ele estava negociando as 30 moedas de prata. Estava sozinho. É sempre assim, irmãos. Sempre quando nós estamos sozinhos, estamos vulneráveis à ação do inimigo. Por isso que Deus proporciona uma nova vida para mim, e essa nova vida junto de outras pessoas que também têm a nova vida. Então eu busco intencionalmente a comunhão. Quando eu falei aqui da igreja que eu me converti na década de 90, eu não estava brincando. Eu sabia que eu tinha que estar perto daquele pessoal. Aquele pessoal sabia que tinha que estar perto de mim. Nós éramos jovens que estávamos construindo uma igreja e que estávamos dispostos a ficar perto uns dos outros. E era assim mesmo. Desse jeito.
Nós fazíamos estudos bíblicos de madrugada, nós fazíamos estudos bíblicos. Terça-feira não tinha nada na igreja, a igreja fechada, a luz apagada, a gente passava na porta da igreja, a gente falava assim, por que não tem nada na igreja na terça-feira? Por que a luz está apagada? E aí nós montávamos, aí o Maurício foi lá e montou um estudo bíblico, daí a pouco tinha 60 jovens naquele estudo bíblico. O Rony montou o estudo bíblico 3 horas da tarde na casa dele, daqui a pouco a casa dele estava cheia, com uns jovens que não estavam trabalhando. Por quê? Porque queríamos estar perto uns dos outros. Nós não queríamos estar sentados à roda dos escarnecedores. Nós não queríamos estar sentados sob a influência do conselho do ímpio. Nós não queríamos estar no caminho dos pecadores. Nós queríamos estar com os nossos irmãos. Falhos, fracos, difíceis, complicados, porque todos nós somos. Mas queremos estar juntos em comunhão. E por isso eu fui muito abençoado. E por isso eu aprendi demais. Muita gente se engana, acha porque eu tenho títulos acadêmicos, é que foram esses títulos acadêmicos que me conferiram algum tipo de sabedoria. Não foi. Não foi. Sim, eu estudei tudo que eu estudei. Sim, eu mergulhei na teologia. Sim, eu fui para dar uns passos a mais. Fui. Mas isso aí não chega nem perto do que eu aprendi na comunhão com a Igreja Batista no Serra Verde, por exemplo, quando eu morava lá. Eu estava desempregado, eu ia para a porta da sorveteria e eu pegava o Novo Testamento que eu estava lendo e eu li na porta daquela sorveteria inúmeras vezes o Novo Testamento. Inúmeras. Sabe por que eu li na porta da sorveteria? Porque na sorveteria trabalhava um irmão atuliano que sabia muito mais do que eu. E todas as dúvidas que eu tinha eu perguntava para ele. Terça-feira à noite, quando eu chegava da escola, eu ia no estudo bíblico do Amaurício, que era terça-feira. Escola Bíblica Dominical com o irmão Francisco. O irmão Francisco tinha a 4ª série primária. Me ensinou os meus primeiros passos na fé cristã. Eu estava lá, eu fui em direção, eu tive comunhão. E eu fui abençoado. A base do aprendizado cristão é a comunhão. É preciso ter comunhão. E hoje em dia o diabo quer que você fuja da comunhão. E hoje em dia o diabo quer que você seja só um espectador. Assista alguma coisa e tá bom demais. Passe 8 horas por dia no seu trabalho. Passe 8 horas por dia estudando. E quando chegar o final de semana, ou quando tiver coisas da igreja, ou quando os irmãos da igreja tiverem alguma coisa de comunhão, fala que você está cansado. Fala que não dá para acordar de manhã. Porque de manhã é tão difícil acordar. Eu conheço pessoas que acordam 4 horas da manhã para correr. Eu conheço pessoas que acordam 6 horas, 5 horas da manhã para ir para a faculdade. Eu conheço pessoas que acordam 5 horas da manhã para ir para um trabalho. Mas quando você fala, a escola bíblica dominical começa às 9h30 da manhã. Ai, é tão cedo, ai. Falta de vergonha na cara. Se você quer ser um cristão genuíno, você tem que ter intenção. E a base, a comunhão, é estar junto, é estar perto, é estar conectado. Essa comunhão, e o versículo 18, versículo 19 aqui, vai trazer um conceito de reconciliação vertical. Paulo fala dessa reconciliação vertical, né? Ele vai falar que Deus oferece em Cristo. Então, em Cristo, Ele nos reconciliou consigo mesmo, perdoando os nossos pecados e nos confiando o ministério da reconciliação. Ou seja, do mesmo jeito que Ele atua em nós, Ele nos confia a responsabilidade de atuar na vida de outra pessoa. Quantas pessoas você abençoa? Quantas pessoas você cuida mesmo? De falar assim, estou orando por essa pessoa, estou abençoando, estou tendo proximidade. Esse conceito de ser servido o tempo todo, de ser um bebezão espiritual o tempo todo, e de achar que tem que ter alguém limpando o seu bumbum o tempo todo e que isso nunca vai acabar. Chega! Não é assim cristianismo. Cristianismo é por fases. Você começa como um bebê. Depois que você é reconciliado com Cristo, você cresce. Aí você pensa, por quem que eu estou orando? Por quem que eu estou evangelizando? Quem que eu estou cuidando? Quem que eu estou abençoando? Se você não entrou nessa fase ainda, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo.
Você é reconciliado com Cristo para reconciliar outros com Cristo. E para isso é preciso acolher, é preciso perdoar, é preciso estar junto, é preciso realmente, intencionalmente fazer algo. Por isso que nós somos conhecidos como embaixadores de Cristo. Olha o versículo 20, né? Portanto, somos embaixadores. O que faz um embaixador? Ele está numa terra estranha, representando a sua pátria. Ele tem a função de representar a sua pátria. E nós somos chamados por Paulo de embaixadores de Cristo. Chamados a representar, a proclamar a mensagem da reconciliação a este mundo. E essa mensagem, e nesse agir no mundo, nós temos o papel e a responsabilidade ativa de refletir o amor de Cristo e a paz que Cristo concede. Ser embaixador de Cristo, meus irmãos, implica viver uma vida que proclama, demonstra e age intencionalmente para manter a palavra de Cristo viva na sua vida e na vida do próximo. E para isso é preciso ter comunhão. É um chamado intencional para buscar a reconciliação das nossas relações com os irmãos, demonstrando o amor sacrificial de Jesus no nosso dia a dia. Então, quando eu me converto a Cristo, me torno nova criatura, outro se converte a Cristo, se torna nova criatura, nós somos conectados. Eu sei, não é fácil viver em comunhão com as pessoas. Não é fácil. Olha para a Quinha para você ver. Que doce. Que docinho, né? Chega perto. Chega mais perto, você vai ver que não é tão doce assim. Aí você começa... E ela vai ver que você também não é tão lá essas coisas como você acha que você é. Porque a gente sempre acha que nós somos alguma coisa, né? E aí é difícil mesmo. E aí a gente, às vezes, passa por a ideia de que não dá para ficar perto mesmo. Mas nós somos chamados a mudar as nossas perspectivas, as nossas vidas. Somos chamados a participar, meus irmãos. Somos chamados a amar de forma sacrificial. Sacrificial. E aí, mesmo não concordando às vezes com o estilo, a dureza do coração do irmão, com os pecados que o irmão comete, eu sou chamado a edificar o irmão, a ajudar o irmão. Né? Eu sou chamado a estar junto com o irmão. E eu sou chamado a edificar a igreja. Eu não sou chamado a edificar a minha vida. Essa ideia de minha vida, eu estou consumindo. É um produto que eu estou consumindo. Estou aprendendo, estou melhorando, estou vivendo. Peraí. Beleza, é isso mesmo. Processo de santificação, você vai melhorando. E quem melhora junto com você? E quem você está ajudando a melhorar? E quem você está ajudando a alimentar? Não, mas eu vou lá, busco e trago para minha casa. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Jesus inventou. Não foi isso que Jesus criou. Jesus criou outra coisa. Jesus criou congregação, conexão, koinonia, comunhão, estar junto. E aí eu estou intencionalmente juntos. Eu vou buscar? Claro, vou buscar. Eu busco na minha casa, eu busco na hora do culto, mas eu intencionalmente quero estar com alguém. Quero estar junto com os irmãos. Tem uma atividade, eu quero estar junto. Tem alguma coisa que é intencionalmente feita pela igreja, eu quero estar junto. Se não tem, eu invento. Lembra que eu falei aqui? A gente passava na frente da igreja, a igreja estava fechada na terça-feira. Terça-feira não tem nada na igreja, não tem nenhum pequeno grupo, não tem nada. Então vamos fazer o seguinte... Nós estamos à toa aqui na terça-feira, vamos nos reunir todos nós aqui para estudar a Bíblia juntos. E estudávamos a Bíblia e chegou a 60 pessoas aquele estudo do Maurício, impressionante. Só que hoje em dia, a gente dá graças a Deus por ir na igreja só no domingo. Eu tenho vergonha dessa geração de crentes de hoje, meus irmãos. Vergonha. Nós somos rasos. Nós somos preguiçosos. Nós achamos que memorizar a Bíblia é algo, tão difícil. Nós achamos que estar presente é algo tão sacrificante. Encontrei com um jovem que frequentou a nossa igreja por um tempo, depois foi para fora fazer doutorado, e ele desistiu de dar aula. Ele
pediu exoneração da PUC. Por quê? Foi trabalhar com o mercado, né? Por quê? Porque ele pedia para ler um artigo de 15 páginas e era algo tão sacrificial e difícil para essa geração. Você escreve um parágrafo na rede social, eles chamam de textão. Meus irmãos, se for nessa pegada, o cristianismo se dilui rapidinho. Porque precisa ter intenção da sua parte. Você precisa reconhecer, para de preguiça, para de sabe? Você precisa, e aí você vai em direção. Você vai em direção. Não tem que esperar o pastor ficar te enchendo a paciência. Não tem que esperar um irmão ficar te enchendo. Não, você fala, não, tá pouco, tem que dar mais. Tá pouco, tem que me envolver mais. Tá pouco, tem que crescer mais. Tá pouco, tem que, sabe, eu preciso buscar comunhão. Eu preciso me tocar de que isso é importante. Mas o diabo trabalhou muito bem na sua cultura. Quem teve o privilégio de viver em outras épocas, porque o ciclo de vida dos produtos reflete um pouco o ciclo de vida da estrutura cultural. Você vê, por exemplo, da invenção da máquina fotográfica até o dia que foi usar a máquina fotográfica, você tinha mais ou menos 100 anos. Então essa era uma mudança considerável. Tipo assim, inventou, usou, popularizou. 100 anos. Por quê? Porque não tinha como, sabe, ter tanta tecnologia para... Agora não é assim mais. Agora não é assim mais. O Elon Musk acabou de divulgar os cachorrinhos dele lá, os bichinhos humanoidezinhos dele. Hoje eu vi um vídeo de um brasileiro que tinha acabado de comprar 50 mil reais. Aquele cachorrinho que monitora a casa, que anda atrás de você. Há pouco tempo foi inventado, já está sendo usado. É o ciclo de tempo também da estrutura cultural. Então, a década de 90, por exemplo, que eu mencionei aqui, parece que foi no período paleolítico. Parece que está há 300 mil anos. De tanta mudança que houve de lá para cá. Mudanças curtas, em período de tempo rápido. Imagina uma igreja de parede preta na década de 90. Imagina ele, delo, dilo, ilo, todas essas maluquices woke. Nos anos 2000 agora, não vou nem falar da década de 90. Imagina no ano 2000 alguém chegar para você e falar: prefiro ser chamado de Dili, esses são os meus pronomes. Você ia pegar o telefone e falar assim: é do Galba Veloso? Que é de fato o lugar dessa pessoa. Só que o Galba Veloso foi fechado, né? As instituições, por causa da luta antimanicomial de esquerda, tiraram o que era doença, normatizou muito de doença, colocou... Mas isso é outra discussão. Então, a gente precisa entender que a gente é mudado a ser mais egoísta, a ser mais, sabe? E Cristo, meus irmãos, Cristo nos convoca a sermos embaixadores da reconciliação. E para reconciliar nós temos que estar juntos, nós temos que estar perto. Então, primeiro você está junto uns dos outros e depois você consegue trazer outros para estar mais juntos uns dos outros e você vai trazendo outro para estar mais junto. Mas você tem que estar primeiro. Não adianta. Não adianta. Cristianismo não é plateia. Cristianismo é vida na vida. É quando você ora por alguém, é quando você sabe pelo menos um pouco do que o outro está passando. Né? O que a Wênia está passando? O que a irmã Marlene está passando? Né? A Mena, né? O André, né? A Quinha. Né? Quando você vai sabendo, né, das lutas da Wênias, como que o pai da Wênias, né, aquele gente boa, trata a Wênias e às vezes superprotege demais a Wênias né? Cadê minha filhinha? E eu tenho que falar: irmão, sua filhinha já completou 50, né? Não é aquele bebezinho mais. Você está sabendo um pouco mais da Wênias, né? A Quinha, que acabou de chegar da prova do Enem, né? Você está sabendo, olha, a Quinha fez prova do Enem. A Mena. Ontem, o ex-marido da Mena, que é pai dos 2 neném gêmeos, né? Eu chamei de neném até hoje, mas eles têm 35 anos, né, Mena? Faleceu, irmãos.
Ontem, o pai faleceu. A gente tem que orar pelos neném, orar por eles, orar por Mena, orar por André, né? Então, comunhão é isso, é quando você sabe um pouco mais, deu um passo a mais, está um pouco mais perto, né? A Jace fez cirurgia essa semana passada, e então ficou muito boa, porque eu demorei a recuperar da minha. Ela fez cirurgia no olho, e eu orei por ela, e você orou por ela? Então é isso, é estar junto. É ter um pouco mais de proximidade, né? A Vanessa mudou para o bairro agora. Né, Vanessa? Tem 3 semanas que a Vanessa está morando aqui pertinho da gente. Morava lá no fim do mundo, né? Só não é mais fim do mundo do que os seus fim do mundo. Os seus são insuperáveis. Mas a Vanessa morava lá no... Não, Otávio ganha. Otávio mora em 7 Lagoas. É pior, Otávio é pior. Então, né? Então, a gente precisa, sabe, irmão, tá um pouco mais perto, porque você sabe um pouco mais, você participa um pouco mais, você interage um pouco mais, você reconcilia um pouco mais. A gente tem que combater essa ideia de distância um do outro e tal. Então, quando a gente olha aqui no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, né, tá falando de Jesus, né? Cristo é a nossa justiça. O versículo 21 aqui vai revelar o âmago do evangelho, Cristo. Cristo não tinha pecado, foi feito pecado por nós, para que fôssemos justificados diante de Deus. Eu sempre gosto de ilustrar isso como pagamento de dívida, né? A UENES tem uma dívida, eu fico sabendo que a UENES tem uma dívida, eu vou lá e pago essa dívida da UENES. Paguei com o meu dinheiro. A UENES não tem mais essa dívida, acabou a dívida. Mas a UENES pode ser ingrata e fazer novas dívidas e não está nem aí pela dívida, pelo meu pagamento. Mas ela pode virar para mim e agradecer e dizer: obrigado, você pagou a minha dívida no meu lugar. Isso significa muito para mim. É mais ou menos isso. Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Cristo pagou a nossa dívida do pecado, dos nossos pecados. E aí, quando nós nos comprometemos com Jesus, nós estamos dizendo para Ele obrigado. E agora, o que eu faço para que essa dívida não continue se trazendo sobre mim consequências, ou eu não volte a girar em torno dessa dívida? Então, esse sacrifício de Cristo foi fundamental na nossa comunhão com Deus e também na nossa comunhão com os irmãos. Ao entendermos que Cristo foi a ponte entre nós e Deus, nós somos motivados a construir pontes entre nós e outras pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo Deus, que têm o mesmo Cristo. Essas pontes precisam ser construídas. Assim, meus irmãos, nós nos comprometemos a viver em unidade, promovendo a paz, perdão, sabendo que a nossa comunhão com os outros reflete a reconciliação que Cristo nos deu com o Pai. Então tem uma comunhão, sabe, vertical, e essa comunhão horizontal com os nossos irmãos vai refletir o fruto direto dessa comunhão vertical com Deus. Como nova criação em Cristo, reconciliados com o Pai, chamados para ser embaixadores da paz. Então que na nossa vida cristã, nós possamos entender, eu e você possamos entender que precisamos intencionalmente buscar essa comunhão. Não dá para viver do jeito que nós queremos e viver do jeito que Cristo quer ao mesmo tempo. O que nós ensinamos no púlpito dessa igreja são os valores ligados ao ensinamento de Cristo. Muitos desses ensinamentos eu não concordava com eles. Muitos desses ensinamentos eu não aplicava eles em minha vida. Muitos desses ensinamentos eu hostilizava. Mas aí eu fiz um compromisso com Cristo, a nossa justiça. Entendi o perdão de pecados. Entendi a necessidade de me unir a Deus através de Cristo. Então eu entendi que a partir dali eu precisava me mudar. Não era eu que ia mudar Cristo. Não era eu que ia mudar esses valores. Não era eu que ia mudar essa estrutura. Eu queria mudar e me ajustar a essa estrutura. E aqui entra uma questão muito forte. Cristo nunca pregou o egoísmo. Cristo nunca pregou o isolacionismo. Cristo nunca pregou a ideia de que você deve viver isolado, sozinho, e ser um espectador. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina o tempo inteiro
que a comunhão vertical inevitavelmente vai nos levar a uma comunhão horizontal. Eu participarei da vida de outras pessoas e eu deixarei outras pessoas participar da minha vida. É óbvio. É óbvio que para que eu participe da vida do outro, o outro precisa deixar eu participar. O outro precisa pedir oração. O outro precisa pedir comunhão. Estive na casa do Márcio essa semana. Que dia, Márcio? Foi sexta-feira. Sexta-feira, estive na casa do Márcio. Márcio, Carol, irmã Otília, as meninas estavam lá, tomamos um café delicioso, né? Estivemos juntos ali, uma comunhão gostosa. E o Márcio disse assim: aqui, pastor, a casa aqui, ela está pronta, está aberta para receber um pequeno grupo de comunhão, né? Um pequeno grupo desses que a gente tinha muito na nossa igreja e acabamos, pós-pandemia, nós não tivemos intencionalmente e pretendemos voltar com eles, imagino que em 2025. É isso, irmãos. Intencionalmente, olha, pastor, a casa aqui está aberta para a gente reunir os irmãos e a gente tomar um café junto e a gente orar junto pelo outro. Né? Semana passada, Marco Túlio criou um grupo lá, Homens Moldados, né? Isso, Marco? Homens Moldados. E colocou todos os homens casados, para quê? Para nós tomarmos um café juntos, para nós orarmos uns pelos outros, né? Reclamarmos das nossas esposas juntos, uns com os outros, né? Eu disse para a Karina hoje que eu não tenho do que reclamar. Eu fico assim, tentando, eu fico igual o pastor Mark Johnson, né? O pastor Mark Johnson oferecia café para a Karina, né? Dizia assim: Karina, é um americano, Karina, tome um café. Aí Karina não toma café, né? Aí ele dizia assim: Karina, você precisa ter pelo menos um pecadinho para não ser arrebatada. Mas o ambiente de comunhão, sabe? Poxa vida, a gente passa por situações. Ontem à tarde, tardezinha das Valorosas, que bênção! Nossa, que maravilha! Eu não estava presente porque eu não sou valorosa. Sou valoroso. Mas elas discutem questões ligadas ao ambiente feminino. De vez em quando eu venho participar, né? Eu já vim falar sobre... já falei, acho que sobre questões sexuais, sexualidade, sobre questões ligadas ao universo feminino, porque, os irmãos sabem, sou psicólogo, então estudei muito essa área e tudo, então já vim falar, mas é o ambiente delas, de ter comunhão ali, das mulheres terem comunhão. Né? O Otávio estava lá em casa, o Otávio dormiu lá em casa anteontem. E aí, na hora das Valorosas, o Cauã virou pro Otávio e falou assim: você não vai a Valorosas, não? Eu olhei assim e falei: uai, peraí. Perdi alguma coisa. Antes da Federal, Otávio era Otávio. Aí entrou na Federal, mas o Otávio faz exatas, né? Continua sendo Otávio. Mas é porque ele é da engenharia, gente. Né? Ele é de exatas. Exatas é meio diferente, né? O povo da engenharia é diferenciado, viu? Porque a psicologia, pelo amor de Deus... Ô, Davidson, me explica isso. Vocês dois são psicólogos? Me explica isso. Freud vai explicar? Não, né? Pelo amor de Deus, é onde tem mais maluco por metro quadrado que eu já vi em toda a minha vida. Eu dou aula de psicologia, né? Então, só para vocês entenderem, eu sou psicólogo. Sabe... mais maluco por metro quadrado em todo o universo, é ali, né? Japão, inclusive o Japão acabou com os cursos de psicologia por causa disso, né? Não só de humanas inteiro, o Japão acabou. E o Japão é bem pragmático, né? Se tem uma coisa que não está produzindo alguma coisa, vão acabar com aquilo, né? E acabou com... E aí você tem poucas universidades que têm ainda alguns cursos de humanas. Porque às vezes a gente despiroca. Mas, para fechar, irmãos, Cristo chama você para estar junto. Cristo não chama você para assistir outros estando juntos. Não chama você para... Eu sei que numa mega church, as igrejas grandes, é muito fácil você entrar e sair sem ter contato humano. É fácil. Algumas se esforçam para que isso não aconteça, né? Eu conheço igrejas grandes e conheço pastores de igrejas grandes que existe um batalhão de pessoas que ficam monitorando visitantes, né?
o tempo inteiro monitorando os visitantes, e ele vai levar esse visitante para alguma célula. Eles querem, isso é intencional, eles são treinados para fazer isso. Né? Os líderes de células, os supervisores de células, eles não deixam. Tem lá 10 mil pessoas, mas eles estão de olho o tempo inteiro para ver se tem visitantes, para tentar fazer com que aquelas pessoas sejam integradas e não entrem, só entrem e saiam. Elas se entregam, elas conheçam alguém, elas se envolvam com a vida de alguém, elas tenham comunhão com alguém. E é isso que eu quero encorajar você a fazer. Não pense que toda essa estrutura que Cristo criou, ela não é funcional hoje em dia. A Bíblia é a mesma ontem, a Bíblia é a mesma hoje, a Bíblia será a mesma eternamente. Amanhã será também. E na Bíblia ela nos ensina que em Cristo nós temos que intencionalmente buscar comunhão. Não fugir da comunhão. Não fugir da comunhão. Busque a comunhão, faça um compromisso com Cristo de intencionalmente ter comunhão. Faça um compromisso com Cristo de intencionalmente se deixar que alguém entre um pouco mais no círculo, no seu círculo de proteção, na sua distância de segurança, ou você mesmo vá e se envolva um pouco mais com a vida de alguém. E entre um pouco mais, participe um pouco mais, envolva um pouco mais, ore por alguém, esteja com alguém, peça que alguém ore por você, permita que as pessoas também te conheçam. Eu entendo. Eu sei que o mundo hoje prega o contrário disso, que você tem que se preservar, que você tem que tomar cuidado, porque todo mundo todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Não. Se Jesus deixou para a igreja o ensinamento de nós termos comunhão, e se a comunhão é uma das marcas do cristianismo, e você é cristão, é preciso que você tenha comunhão na sua vida. É preciso que você se deixe tocar por alguém espiritualmente e também toque a vida de alguém espiritualmente. Você não foi feito para ser uma árvore no meio de um deserto, infrutífero, e ainda assim a gente olhar para você e falar, olha, essa árvore é frutífera. Não é. Você foi feito para ter comunhão. Então faça esse compromisso com Cristo. Eu vou orar agora. E nessa oração você pode orar comigo, fazendo esse compromisso de realmente, intencionalmente, ser mais envolvido, comprometido e intencionalmente manter a comunhão com irmãos, assim como você tem desejo de manter a comunhão vertical com Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos agora ao Senhor com gratidão nos nossos corações, sabendo que quando estamos em Cristo, somos chamados para o ministério da reconciliação. Quando estamos em Cristo, somos chamados para um ministério da proximidade. Uma proximidade, às vezes, perigosa, Deus, porque às vezes nos traz algumas dores ou nos traz alguns medos. E especialmente como mineiros, desconfiados que somos, às vezes a cultura que está introjetada em cada um de nós proporciona esse distanciamento. Mas em nome de Jesus, nos ajuda a viver um cristianismo mais alinhado com os ensinamentos da palavra, mais alinhado com os ensinamentos dos apóstolos, mais alinhado com os ensinamentos do Mestre Jesus. Nos ajuda a melhorar na comunhão uns com os outros. Ajuda, Deus, a sermos mais envolvidos nos problemas das outras pessoas. Ajuda, Deus, que outras pessoas sejam mais envolvidas nos meus problemas e que nós possamos fazer essa troca espiritual gostosa, que proporciona crescimento, maturidade, que proporciona realmente envolvimento até mesmo de pessoas que estão distantes da comunhão com o teu reino, com a tua vontade, com a tua palavra, com a tua igreja. Nos ajude a superar traumas, nos ajude a nos aproximar da tua vontade, cura em nós, transforma-nos pelo poder do teu Espírito e que nós estejamos mais alinhados, mais ajustados aos princípios que o Senhor deixou na tua palavra. E que koinonia, comunhão, não seja algo só para se falar, mas para se viver de forma intensa e de forma que honre o teu nome e que dê glórias ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Dito isto,
Eu me despeço de você que está aqui no vídeo. Que Deus te abençoe. Se você quiser pedir de oração, contato@igrejadocoração.com. Se você quiser comunhão, Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Entre em contato conosco. Nós vamos... vai ser muito bom receber você aqui. Se você quiser contribuir financeiramente, como o pessoal aqui já fez, financeiro@igrejadocoração.com é a chave Pix. É o que sustenta, paga toda essa estrutura, vídeo, câmera, toda a dinâmica que nós temos aqui é pago com esse negócio chamado dízimo e oferta. Então, se você quiser contribuir, pode fazer o seu dízimo e oferta. Que o amor de Deus Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. E para você